Olá, sejam bem-vindos ao podcast Sabe as Mulheres. Prazer ter você com a gente, acessando o nosso canal. E olha, aproveitando para pedir, vai lá nas nossas redes sociais também, vai no nosso Instagram, segue a gente, porque é bom, a gente vai ali compartilhando, né, tudo o que acontece aqui e também nos próximos episódios para você ficar ligado, né, do que a gente vai tratar a cada episódio, então é importante isso para a gente, tá? E a gente tem um recadinho também, estou aqui com as minhas queridas colegas Deise e Mary Costa. Tudo bem, Deise? Tudo bem, saudade. Jardilene Martins. Olá, tudo bem com vocês? Sempre tem um recadinho, né? Para Sim, quem está claro. entrando agora. Quem já é seguidor, obrigada por isso. Quem não é, Nós sempre deixamos esse recado para você. Às vezes você assiste, gosta da programação e aí você esquece de se inscrever no canal. Então a gente sempre pede, se inscreve no canal, deixa seu joinha e deixe... Ative o sininho e o mais importante, Compartilha. compartilha. Porque aquilo que é bom para você também é bom para outras pessoas. Então, se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho e compartilha. Tenho compartilha. certeza que você vai compartilhar esse tema de hoje, que é um tema importantíssimo. Está sendo falado, né, o tempo todo sobre isso. A gente viu muita repercussão Sim, claro. em relação à adultização de crianças e adolescentes. Mas sempre é necessário a gente trazer assuntos assim, porque trata-se de lei, trata-se de comportamento, que a gente vê muito nas redes sociais, no nosso dia a dia também. Sim. Então, pais, avós, né? É bom saber em relação à lei e às vezes você está até cometendo um tipo de irregularidade e nem sabe que está fazendo isso, porque as coisas hoje nas redes sociais estão muito naturais, né? Isso, todo mundo acha que é natural, é normal. Então a gente vai tratar disso pelo ponto de vista da legislação. A gente trouxe uma pessoa que é bem experiente em relação à questão digital, que é a doutora Juliana Nóbrega, está aqui com a gente. Obrigada por aceitar nosso convite, viu? Obrigada, muito obrigada pelo bem-vinda. convite. Sempre um prazer compartilhar informações e orientações, né? Porque eu atuo com essa área como advogada, que eu vou guardar a informação e orientação para mim, né? Então, lá nas minhas redes sociais também tem algumas orientações em diversos outros temas, mas é sempre importante educarmos. Eu acho que é a importância de podcasts, de episódios como esse, é educar a população para os riscos que as pessoas sofrem ou estão expostos dentro das redes sociais. É verdade. Porque às vezes nem é tanto a questão da legislação em si, mas do que aquilo vai influenciar negativamente, né, ao caráter, o comportamento de crianças e adolescentes. No final das contas, é comportamento humano, né? Que nós levamos em consideração, até porque é a base do direito. O direito, ele se regula, leis são criadas a partir do comportamento humano. Uhum. Então, a gente vai conversar sobre isso. Eu queria primeiro, né, pedir para fazer uma oração, porque a gente sempre entrega nosso programa nas mãos de Deus, porque acho que o principal que a gente faz aqui, lógico, a gente traz o conhecimento, mas a gente também traz edificação. Então, você fica até o final, porque a gente traz uma reflexão da palavra de Deus, mas sempre com conhecimento, tá? A doutora Juliana Nóbrega, daqui a pouquinho eu apresento ela direitinho. Eu quero pedir, então, para a Jardilene fazer uma oração. Pode ser, Jard? Pode sim, oremos. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidas, fazendo algo que nós tanto amamos. Mas nós queremos fazer isso para ti, principalmente, Senhor. Que seja para a honra e glória do teu nome, que seja do teu agrado, que seja para edificar pessoas e que seja para levar pessoas ao teu conhecimento. Então, nós temos trazido aqui, Senhor, conhecimento do que precisamos para a nossa vida e conhecimento espiritual. Abençoa este programa para que seja realmente edificante, não só para nós que fazemos, porque tem sido muito bom para nós, mas para aqueles que vão ouvir e também, Senhor, que glorifique o teu santo nome. Amém. E é em nome de Cristo que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém. Amém, amém. Então, a doutora Juliana Nóbrega, que é advogada, ela tem formação em sistemas de informação. Ela é especialista em privacidade e proteção de dados e é fundadora da JN Consultoria de Negócios.
ela tem uma atuação aí no direito unindo a tecnologia, né, isso oferecendo soluções jurídicas estratégicas que impulsionam o crescimento empresarial. E hoje, doutora, a gente sabe desse vasto mundo, né, que é a internet, as redes sociais, e muita gente achava que era tipo um campo sem lei, todo mundo pode fazer o que quiser. As pessoas agora já estão mais tentando, né, se orientar de que existem leis específicas quanto a isso. E como a gente ouviu falar desse caso em relação à adultização, que ficou muito em foco por conta do influencer que denunciou, mas isso já vem acontecendo há tempos e tempos, e a gente sabe que às vezes a própria lei, ou não sei, a justiça às vezes faz vista grossa, ou fazia, né? Diante de coisas que a gente via nas redes sociais tão escancaradas. Então, o que é que mudou agora? Por que as pessoas estão se policiando mais em relação a isso? Ou se já havia, mas que não havia tanta repercussão quanto a isso, doutora? Tá, vamos lá. Vou trazer, primeiro momento, uma contextualização histórica para que as pessoas entendam como foi esse movimento. Pedofilia já existia desde que o mundo é mundo, certo? Sempre existiu. Só que a sociedade, ela foi evoluindo. E dentro dessa evolução da sociedade vieram as tecnologias, até chegar ao ponto que nós estamos hoje, certo? Antes das tecnologias, todo mundo vai concordar comigo com uma metáfora que muitos utilizam aí da minha área. As redes sociais, elas são a nova praça ali do teu bairro. Você deixaria seu filho sozinho ali na praça? Alguns anos atrás, 10 anos atrás. Na minha infância, eu brincava na rua. Com certeza. Eu brincava, eu ia à praça, aliás, correção, fazer uma lembrança aqui. Na minha época de infância, eram 30 crianças na minha rua, porque não era só da minha rua. Tinha as ruas lá, paralelas, assim, cortava e se reunia todo mundo e a gente brincava. Então, as redes sociais são a nova rua, a nova praça do nosso bairro, certo? E aí eu deixo a pergunta aqui provocativa. Você deixaria seu filho hoje, sozinho, na praça do bairro que você mora? Ah, mas é uma praça que foi reformada ali no Bessa e está muito movimentada. Deixaria? Se ele fosse pequeno, não. E se ele tivesse 15 anos, 16 anos? Deixaria? Hoje é complicado. É difícil. Pois é. E as redes sociais, que é uma internet, que é o mundo inteiro acessando. Eu digo Porque isso. a praça é só o bairro. E a internet é o mundo inteiro acessando. Então, uma pessoa que está na China, na Austrália, na Rússia, pode acessar o conteúdo que está sendo compartilhado a partir de um celular aqui em João Pessoa. Tá? Legislações protegendo crianças aqui no Brasil nós temos, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 1990. A Lei 8.069, certo? A legislação, a regulamentação no ambiente digital, existe, nós temos o Marco Civil da Internet, que é de 2014. Ele já regulamentava alguma coisa ali de proteção dos indivíduos e usuários de internet, certo? E regulamentava a atuação das empresas de tecnologia. Mas, gente, é de 2014, nós estamos em 2025. São 11 anos. De lá para cá, muita coisa na tecnologia surgiu. Inclusive, inteligência artificial. E essa consegue ser pior do que rede social. Isso eu garanto a vocês. Tem vantagens? Óbvio. Tecnologia, rede social, inteligência artificial tem sim muitas vantagens. O problema é a pessoa que está utilizando. A má utilização, né? É a pessoa que está utilizando, né? Então, e para que ela está utilizando? Então, a regulamentação das redes sociais e a regulamentação da inteligência artificial, ela é urgente. Tem que ser para ontem. O ECA digital, esse problema da adultização, ele veio só para alertar ali o Poder Legislativo e dizer: vocês precisam regulamentar as redes sociais. O ECA digital, ele veio para regulamentar apenas a proteção da criança e do adolescente, mas ainda há muitas outras coisas que precisam ser regulamentadas nas redes sociais. A exemplo, fake news. Que a gente vê aí a cada 2 anos, aliás, cada 2 anos,
diariamente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, o compartilhamento de notícias falsas, né? Isso é só um exemplo, tá? Porque tem muitas outras coisas, muitos outros E em comportamentos. todas as áreas, né, doutora? Em Porque todas às vezes as eu áreas. vejo na área de saúde uma coisa tão Todas. importante e as pessoas colocando informação falsa. Informação falsa. Não, e com a inteligência artificial ficou Aí, pior pior ainda, porque porque... você coloca uma pessoa falando que aquela pessoa não falou. Exato. E Aí aquilo- é outro podcast aqui. Nossa. Inteligência artificial é outro podcast. Eu já me coloco aqui. Eu já me escalo aqui para falar. Perigo. Que é uma tecnologia que eu amo, sempre amei. Mas, como eu digo, depende da pessoa, de quem está utilizando e para que ela está utilizando. Sim. Tá? Então, o ECA Digital, ele veio abrir portas para dizer: a gente precisa regulamentar a rede social com urgência. Porque, no final das contas, como eu disse no início, é comportamento humano. É. Se você observar o direito, o histórico do direito, as regulamentações que existiam, antigamente, na época, sei lá, de Jesus Cristo, existia o Código de Hammurabi. Olho por olho, dente por dente. Hoje, você não tem isso e alguns países adotam ainda a pena de morte. Mas isso é cultural deles. É cultural dos Estados Unidos, porque a cultura americana entende que a pena de morte é uma penalidade viável para determinados crimes. Aqui no Brasil, a gente não acredita nisso. Por quê? Cultura. A cultura, o direito, ele precisa acompanhar a cultura e ele precisa acompanhar um comportamento humano. E como é que o nosso legislador consegue acompanhar a velocidade da tecnologia? Isso aí é humanamente impossível. Então, a gente regula na medida do possível, tá? Veio uma boa lei, eu acho que sim, veio uma boa lei. Quando a gente compara com outros países afora, nós temos um Brasil que está despontando na frente, porque, de certa forma, está protegendo a criança, mas está estimulando também que as empresas, especialmente as Big Techs, elas inovem nos mecanismos de segurança. A exemplo, quando uma pessoa vai criar uma conta numa rede social. Os dados iniciais que eles pedem é nome, e-mail, telefone e a data de nascimento. Qualquer pessoa pode Como é fazer. que eu vou garantir que aquela pessoa que está informando a data de nascimento é uma criança ou um adolescente? Porque hoje em dia, eu estava até conversando com a próxima convidada, as mães e pais, aí eu preciso dizer, eu lavo minha alma, no bom sentido, desse caso ter tido essa repercussão toda. Porque eu trabalho com segurança da informação desde 2018. Tenho 2 graduações, como você falou aí, e eu sei o que acontece dentro da internet. Eu sei o que acontece dentro da internet. Então, quando eu vi antigamente pais e mães entregando celulares livremente para os filhos de 10 anos, 5 anos brincarem, ou assistirem vídeos, e eu reclamava, ele dizia, porque você não tem filho? Eu digo, eu não preciso ter filho. Eu preciso saber o que é que acontece dentro da internet. Então, vou citar aqui só um exemplo para iniciar. YouTube Kids. Vou começar a dar nome. YouTube Kids. Não tem nada, é só desenho. Tudo bem. Só que ele tem um algoritmo, ele funciona de uma forma que você assiste os 3 primeiros vídeos e não tem nada mais. Tranquilo. Só começa a aparecer vídeos de desenhos que mostra uma florzinha matando outra com uma faca. Que mostra colocar um adesivo na língua. Para quê? Aí, se o pai e a mãe não tiver atento ao que está o histórico de acesso do YouTube Kids, uma hora o resultado vai vir. É uma criança depressiva, uma criança violenta, uma criança que tá mais introspectiva, tá sempre trancada no quarto. E os pais, às vezes, nem têm tempo, né? Digamos assim, de ficar monitorando o que é que os filhos estão vendo. Na verdade, eles entregam a criança para ficar ali. Essa é a desculpa que os pais me dão. Exatamente. Mas é porque você não tem filho. E aí, Programas vamos lá. que limitam isso. E aí, vamos lá voltar um pouquinho o direito. No direito, a gente estuda um negócio chamado ética e moral. Tá? Sim. Que estimula também a criação de leis.
Você acha que é que moral, não vou entrar aqui, porque vai num debate filosófico muito extenso, mas basicamente você vai trabalhar com o que é moral, o que você considera moral. A educação, e aqui a lei traz com todas as letras. Que é obrigação dos A pais. educação é obrigação dos pais e responsáveis legais. Não é do professor da escola, não. O professor da escola é para educar na parte técnica, no que ele vai precisar de conteúdo para o futuro profissional. Então, quando o pai e a mãe, ele é obrigado a educar o filho, a sentar com o filho e dizer, ó, filho, se aparecer esse tipo de conteúdo para você, me mostre, porque eu preciso bloquear, não pode por causa disso, disso e disso. O pai está educando. É. A gente falou sobre isso em outro episódio, sobre músicas, inclusive, que as músicas influenciam as crianças. E o pai estava dizendo que ele costuma orientar a criança, a filha, sobre isso. De que, olha, esse conteúdo aí, assim, Não ele pode. explicou, mas não é todo mundo que tem essa É. percepção. Agora, do ponto de vista da lei, o que é que a gente pode considerar? Porque, às vezes, os pais estão contribuindo com certos comportamentos das crianças, inclusive nas redes sociais, TikTok, aqueles bem comuns aí. O que é que pode ser considerado adultização? O que é que aquilo vai trazer prejuízos para a criança do ponto de vista da lei? O significado da palavra adultização é quando eu tento antecipar naquela criança e adolescente comportamentos de adulto. Então, se eu estimulo, que aí até no vídeo do Fel que ele trouxe como exemplo, o episódio de algum podcast aí, de três crianças falando sobre empreendedorismo. Minha gente. Quer dizer, não é só a pornografia, né? Mas outras coisas que não é, Comportamento. não é comportamento bonito, infantil. Trabalho infantil, você quer... Gente, calma. Uma coisa é você educar a criança para uma vida financeira equilibrada. Outra é você estimular que ela tenha um trabalho árduo ali, que é o que está sendo investigado no caso do Ítalo Santos. Aí já vou entrar. Trabalho infantil, ele é proibido via de regra. Ponto. Proibido por lei, certo? Ah, mas e os influenciadores mirins? Autorização judicial. Tem que ter. Tem que ter. Autorização Mas isso judicial. é agora ou antes tinha que Sempre ter? teve. Ah, é? Sempre teve Porque a gente isso. vê crianças crescendo nas redes sociais, Ah. com aquela obrigação de fazer conteúdo todo dia. Eu fico imaginando, né? Aquela criança, ela tem a liberdade de dizer... Eu não Mas quero aí, muitas vezes, é falta de conhecimento do pai, que não sabe, né? Isso eu tô falando o mais simples, tá? Depois a gente entra na parte da pornografia. A adultização, quando eu insiro na vida da criança situações de adulto, tá? E aí, o mais comum, trabalho, que eu já falei aqui, que é quando eu estimulo a criança a trabalhar muito, 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 né? E não dizer assim, você para ter... Eu quero mesada. Nunca concordei com a história de mesada. Até hoje eu agradeço meus pais por não terem me dado mesada, porque eu sei o valor do dinheiro hoje na minha vida. Mas vai dar mesada? Explique por que é que você está dando mesada. Educação financeira, né? E não porque ela com 10, 15 anos vai ter que trabalhar. A não ser que ela vá trabalhar como menor aprendiz, que também é autorizado atendendo a alguns pré-requisitos. Influenciador mirim, autorização judicial, tem alguns pré-requisitos, parte do dinheiro que ele ganha, boa parte tem que estar depositado dentro de uma conta bancária bloqueada até a maioridade dele. Ah, é? Até a maioridade dele. Mas isso é a partir de quando? Porque gerou um problema muito grande, né? Com aquela Larissa Manoela, que os pais administravam todo o dinheiro. Esse é o exemplo clássico, né? Exemplo clássico. Ali é falta de fiscalização do Ministério Público. Eu considero assim. Porque ela começou muito cedo, né? Ela tinha o quê? Menos de 10 anos, acho eu. Acho que sim. Eu acho que Era ela bem tinha menos de criança. 10 anos quando começou. E assim, uma proporção gigantesca que ela teve, fez um bom trabalho. E como é que estavam as finanças, né? E aí tem a questão, ela cresceu, ela não sabia, aí entra a proteção da criança. Ela não sabia como era gerir a parte financeira. Quando ela atinge os 18 anos, eu quero meu dinheiro. Cadê?
Entende? É exatamente nesse ponto que precisa de autorização judicial, tem que estar sendo fiscalizado, os contratos, entendeu? Ela não pode trabalhar numa carga horária ou numa jornada de trabalho que vai atrapalhar os estudos dela, Sim. que é o que está sendo investigado no caso de Ítalo Santos. Segundo se apurou na imprensa, há indícios de que ele explorava as crianças e adolescentes 24 horas por dia. E com a anuência dos E pais. a né? anuência dos pais. Aí o caso dele, que talvez já vai entrar em outra pergunta, e a responsabilidade dos pais nesse caso ou noutros? Eu queria Entra saber. também. Uhum. Mas tem que ser apurado, obviamente. Certo. O que está se demonstrando no caso do Ítalo Santos, as hipóteses, né? Não posso julgar porque eu não tenho acesso ao processo enfim. As hipóteses de acordo com o que foi transmitido na mídia. As hipóteses é que Ítalo Santos se aproveitou da vulnerabilidade social Sim. dos pais para ter acesso às crianças e trazer. E aí, por isso que está querendo se configurar o tráfico humano. É isso que eu ia perguntar, porque uma das acusações é tráfico de pessoas. Tráfico de pessoas. É porque o tráfico de pessoas que a gente conhece, que é o mais conhecido, é aquele internacional, né? Que acontece muito. Poderia ter acontecido com eles também, né? E aí, esse é o que a gente mais... Mas, Juliana, de uma cidade para outra, de um estado, acontece. Quando eu ludibrio uma pessoa por meio de fraude, iludo ela de que ela vai ter um excelente emprego em São Paulo, que ela vai trabalhar nisso, ela vai ganhar tanto e etc. Chega lá em São Paulo, ela é mantida num quarteto, num cativeiro, praticamente um cativeiro, em situações degradantes. Além de tráfico humano, eu tô escravo, entendeu? Trabalho análogo a escravo. Então, tudo isso é observado. No caso de crianças e influenciadores mirins, outro bom caso também, que foi barrado, porque já estava muito gritante, e aí vem a força das redes sociais, né? Porque hoje o que você publica, dependendo do conteúdo dele, vai viralizar de um jeito, e viralizou, esse caso que eu vou citar aqui, viralizou de um jeito que ficou ridículo, que é o do pastor Mirim. Deus, como A justiça viu aquilo ali escancarado, disse, não, peraí, tem que... O negócio tá feio. Não existe isso. Você imagina aquele menino adulto vendo o que ele produziu e como ele era atacado por conta disso. Aí, me virou... Isso, exatamente. E aí é uma outra coisa que até eu acho um bom exemplo de citar, que é a Morgana Seco. Sim, da menininha. Da menininha linda, aquelas crianças tão maravilhosas, tão lindas. Se canta, né? Daquela menininha Alice. Alice. Alice é a mais velha e a mais nova é Júlia. Eu acho lindo. Júlia, a Juju Teófilo também acho linda. Ela já tá crescendo, a Juju. E uma vez a Morgana Seco comentou assim, alguém perguntou, nossa, cadê os vídeos com ela? Não sei o que. Ela disse, gente, eu não publico tudo. Eu publico aquilo que minhas filhas estão com vontade, confortáveis de gravar ou de aparecer. Eu não vou publicar situações que eu sei que lá no futuro, na vida adulta ou adolescência dela, ela vai olhar e sentir vergonha. Porque o que acontece? Aí eu vou trazer um direito que todos nós temos. Nas redes sociais você publica, fica. Verdade. E sabe lá onde é que tá? Em terra de print, ninguém escapa. Em terra de print, ninguém escapa. E hoje, com gravação da tela do celular, ninguém escapa. Ah, mas apagou o conteúdo. Mas eu consegui gravar aqui. Certo? E aí existe um que a gente chama de direito ao esquecimento. Se é uma publicação que hoje não faz sentido, hoje não tem problema, mas no futuro vai me colocar em uma situação constrangedora, eu tenho o direito de peticionar, de entrar em contato com as plataformas onde está publicado e pedir que ela apague esse conteúdo. Foi o que a Xuxa fez na época do filme que ela fez. Que nem naquela época as tecnologias nem muito avançadas. Isso é direito ao esquecimento. Tá? Quando eu peço para as plataformas desindexarem, pararem de mostrar aquele conteúdo. Porque o que o Google faz? O Google, ele não necessariamente armazena a informação. Ele indexa. Se você faz uma pesquisa lá no Google ou em qualquer outro site de pesquisa aberta, ele vai mostrar para você os conteúdos que estão de acordo com aquelas palavras e expressões que você está pesquisando. Ele não guarda aquilo numa memória. Então, o que a gente, no exemplo do Google, eu vou pedir para o Google parar de desindexar.
aquele conteúdo, certo? Mas aí eu posso solicitar para cada plataforma que tem publicado aquele conteúdo que ela pague, tá? Tá. No caso do ECA Digital, é exatamente nesse sentido, e aí vem a educação para os pais. O conteúdo que você está publicando hoje dos seus filhos nas redes sociais, independente do que seja, no futuro tem um potencial dele se sentir constrangido? Que se tiver criança chorando, birrando, você acha mesmo que um adulto ele vai se sentir confortável no futuro de ver um vídeo dele? Ah, mas eu era criança. Será? Ia depender do psicológico, da autoestima dessa pessoa, do autoconhecimento que ela tenha envolvido. Talvez isso incomode. E aí, se incomodar, ele tem um direito ao esquecimento. Certo. Mas os pais, assim, por exemplo, se alguém pode ir fora, eu vejo aquilo e não concordo com aquilo, acho que o pai ou a mãe estão infringindo. Você pode denunciar? Pode. E eles podem responder pelo quê? Aí vai ser verificado se ele realmente tinha a intenção de expor a criança numa situação vexatória, né? Porque sempre, quando envolve criança e adolescente, sempre, melhor interesse da criança. Esse é o melhor, atende o melhor interesse da criança? Não, então não pode. E aí vai se verificar o conteúdo, o contexto e qual realmente é a intencionalidade dos pais, né? Então, no caso do Ítalo Santos e dos pais daqueles adolescentes, vai estar sendo investigado exatamente isso. Qual a verdadeira intenção dos pais estarem autorizando o Ítalo Santos estar ali? E aí vem uma pergunta até que eu estava conversando com uma amiga que também trabalha com isso. Ela disse, ô Juliana, tu acha mesmo que o pai vou autorizar um desconhecido tomar de conta do meu filho adolescente ou da minha criança? Se eu não estiver monitorando, em outra cidade. Mas, olha, hoje a gente sabe o que fala mais alto. Aí é onde entra a questão da vulnerabilidade. Será que ela realmente estava vulnerável socialmente e financeiramente? Porque ao que tu me indica, parece que no caso da Camilinha, né? Segundo foi relatado aí pela imprensa, o caso de Camilinha, a família era totalmente desestruturada, vinha de uma família sem muitos conhecimentos, assim, de noção de comportamento humano, essas coisas, nasceram e cresceram num ambiente muito vulnerável. O ambiente, ele é determinante para o comportamento de uma pessoa? Não. Tem pessoas que nasceram em favela e são pessoas incríveis, pessoas sensacionais, vivem no meio enfim, situações extremamente degradantes, mas não necessariamente são má pessoas. O que está sendo observado no caso do Ítalo é exatamente isso. Será que ele se aproveitou dessa vulnerabilidade ou as pessoas realmente tinham a intenção? Um outro caso que o Felca mostrou, aí esse foi bem pesado. O Felca mostrou um outro caso em que a mãe chegou a criar, ao ponto de criar um grupo no Telegram para compartilhar vídeos da sua filha seminua. Aí, nesse caso, ela vai, é repugnante. Ela pode perder o poder familiar sobre a criança e adolescente. Ela pode perder a guarda, pode ser presa. Reclusão. É um tipo de exploração mesmo. É exploração. Exploração sexual, já. Que absurdo, né? E outra coisa, quando a gente vai, que seria ponto aqui até para um outro episódio, talvez até na companhia de algum psicólogo ou psiquiatra especialista. Mas quantas famílias, quantas mulheres, quantos pais vendem seus filhos para comprar o feijão? Aí é onde entra a questão da investigação da vulnerabilidade social. Sim. Ah, mas não se justifica. Gente, a gente não pode julgar. Utilizar a nossa vida, a nossa moral como régua. A gente tem que observar o contexto. Porque se a gente for cavar cada coisa aqui, aí vai um... Não sei se é na Ilha de Marajó que as meninas são vendidas. Até pelos próprios pais. Vocês já assistiram aquele O Som da Liberdade? Sim. Chocante aquilo. Nossa. Eu assisti com mais 3 amigos aquele filme no cinema e eu digo se eles estiverem me ouvindo, eles vão lembrar. Os 4 saíram, eu me arrepio só de lembrar. Saíram com um embrulho no estômago. Eu também. Nossa, mas aquilo ali é a realidade.
Aqui a gente às vezes não quer ver, né? Não quer ver. É, A gente prefere ver aquilo que é bom, porque É. o cérebro, ele condiciona aquilo que é bom. O cérebro comporta... Pode perguntar a qualquer psiquiatra. O cérebro, ele gosta do que é bom. Então, quando você vai mudar um hábito, querendo mudar um hábito na sua vida para se tornar uma pessoa melhor na saúde, como pessoa em si, o cérebro ele não gosta, porque ele está confortável com aquele anterior, aquele mau hábito anterior. Então, a mesma coisa é quando a gente se depara com esse tipo de situação. Ilha do Marajó é só um exemplo no mundo inteiro. Tem pais que vendem filhos, como eu disse, para comprar comida, para se sustentar, porque não tem de onde tirar dinheiro. é terrível isso, né, Tá? doutora? E você olha aí as pessoas, os refugiados da Venezuela, que estão aqui no Brasil, inclusive aqui na Paraíba, nos Tem uma nossos semáforos. exploração enorme nas ruas, a gente vê muito É uma isso. exploração gigantesca. É. Ô, doutora, e assim, falando, já que falou da questão da pedofilia também, de como essa brincadeirinha de dancinha, de exibição nas redes sociais, principalmente adolescentes, né? Como isso acaba alimentando um mercado terrível que é o da pornografia. Então, são quadrilhas Vamos lá. especializadas nisso. Vamos um pouquinho antes. A gente falou sobre a adultização. Quando a gente está expondo a criança em situações de adultização, mesmo que seja inocentes para nós, pessoas normais, sejam situações inocentes, seja um vídeo fofinho da criança fazendo peripécia, para nós é fofinho demais, como a gente acabou de usar o exemplo da Alice e da Júlia. Eu piro naquelas crianças, eu fico pirada. Porém, contudo, todavia, entretanto, para um pedófilo, aqueles vídeos ali são presentes gratuitos que eles têm para sentir prazer sexual, porque é da cabeça deles, psicológico. É o transtorno que eles têm dentro da cabeça deles que faz eles sentirem prazer por um vídeo fofinho. E aí, quando a gente avança um pouco mais para as danças, aí a gente entra nas músicas. Sim. Olha as letras das músicas que estão saindo. Pois é. Com a graça de Jesus Cristo, essas músicas vão parar de serem veiculadas. Infelizmente. Até porque Os próprios pais tocam dentro de e é uma casa. tocada, gente, abrindo parece que é uma tocada que é torturante, mas vamos lá. Aí vem para as músicas e danças. Às vezes é uma dança, uma música que não tem muita coisa, mas a criança está rebolando. E todo mundo rindo em volta. Tá rindo, achando lindo e etc. Aí vamos piorar a música. Então, uma música que fala sobre sexo, uma música que objetiva a mulher, que, sabe, fala sobre bebida e fala sobre, assim, coisas absurdas, como era o caso do Ítalo Santos, né? E aí você vê aquela adolescente, como foi mostrada na cena, rebolando e sentando na mesa de um outro adolescente. Aí um pedófilo vê um negócio desse, presente. E o que eu achei, É material gratuito, porque se a gente for, o que a gente acessa aqui é a Safe Web, que se chama de Safe Web. Pega o desenho do iceberg que o pessoal utiliza muito. A vida no palco é maravilhoso, mas o buraco é mais embaixo. O iceberg, né? Quando você olha o iceberg, ele é bem profundo. Foi aí que o Titanic afundou. Então. E aí, assim, se você for olhar para Deep Web não, desculpa. Para Dark Web, que é muito mais profundo, aí ali na Dark Web você vê assassino de aluguel, troca de vídeos pornográficos, troca de vídeos de tortura, troca de vídeos de estupro. Isso é o mínimo. Aí o que eles fazem? Pega esse vídeo, tá lá na rede social, aberto para todo mundo ver, coloca nessa Dark Web e vai fazer a festa. Aí vou um pouquinho mais além, a criatividade do criminoso é impressionante. Advogado estuda para a criatividade do criminoso. Coloca inteligência artificial. Eita. Aí tá feio. Que eu tô tirando a roupa da pessoa e tô fazendo. Com aquela rostinho daquela menina que tá lá, né? Então. Terrível isso. Terrível. Nesse caso, a gente tem até medo, né, agora de postar qualquer coisa das nossas crianças. Ela tá fazendo uma dança que não tem nada pra gente, mas
para quem é doente, É. né? Então, Exato. É o que eu vejo também, muitos pais não sabem dominar a tecnologia e os filhos sabem. Isso. As crianças sabem mais do que os pais. Quando Então, ela- eles às vezes não tem nem como quando ela controlar. falou Exato. do Conteúdo. YouTube Kids, aí eu me lembrei que a Ana gosta muito do YouTube Kids. Ela usa TikTok? Hã? Ela- Não. Kawaii? É tudo controlado. Ela é Eu só tô piorando. Não, ela tem 4 anos, mas a mãe dela, com o irmão mais velho, com ela, é tudo controlado pelo celular da Lid. O meu não tem esse controle, mas a partir de hoje eu vou apagar o YouTube. Mas ela não fica. YouTube Kids é o mais fraquinho de Então, todos. ela não fica sozinha vendo. Vamos por ordem Nada de... disso. Ela não fica. Vamos por ordem. Ela tem supervisão direta. Eu, então, sou muito chata. Vamos por ordem de... Mas agora a gente precisa ter ainda mais cuidado, porque ela é extremamente inteligente. Aham. Ela estava querendo ver Reels, Reels, que é no Instagram. e a gente proibiu. Porque tem uns assim de brincadeirinha, aí a pessoa come, bota a tesoura na boca, olha, aí é uma tesoura de chocolate, mas aquilo ali você já entende que está induzindo. Na hora que ela vê uma tesoura que é realmente perigosa. Entendeu? Você vai entender que ela está induzindo. Porque a criança, o cérebro da criança, principalmente criança, adolescente não, o cérebro da criança ele aprende por analogia. Então, o que ela vê o adulto fazendo, ela vai fazer. Entendeu? E aí é muito difícil para ela depois distinguir que aquela tesoura de chocolate não é igual a tesoura física mesmo. Isso, E não exatamente. colocar na boca. Porque aí é uma coisa que até aconteceu com uma amiga minha. Uma vez ela tem uma filha pequena, tem 2 filhos pequenos na época. E ela disse que eles estavam assistindo o YouTube Kids. E ela tem já controle. E ela estava ali, eles estavam aqui no sofá ouvindo, e ela estava ouvindo o que eles estavam ouvindo. Só que ela percebeu, chegou num vídeo, que o conteúdo... Ela se respondeu, disse, menino, o que é que você está ouvindo aí, pelo amor de Deus? Quando ela foi observar, era assim, prática de homicídio, de automutilação e etc. Aí você falou em redes sociais do YouTube Kids, mas o YouTube Kids é o mais fraquinho de todos. Vou piorar, tá? Instagram. Ela não tem acesso. Ela não... Instagram, pior ainda. Kawaii. Eu tenho amigas que são da área que tem conta lá dentro só para ela não tem acesso. fazer não. estudo de caso. E assim, são atrocidades que tem ali no Kawaii. Mas ninguém fala. Aí vamos para o Games, o universo de games. Esse então, Misericórdia. universo de games. Vamos lá. Inclusive, na semana que o Felca denunciou, publicou aquele vídeo, um youtuber, eu vou trazer games, né? O youtuber dos Estados Unidos fez a mesma coisa que o Felca fez aqui no Brasil com o Ítalo Santos nas redes sociais. Ele fez com o Roblox, que é um jogo online que muita gente, muitas crianças e adolescentes, a todo mundo que eu falo esse caso. Aí o pai olha para mim e disse, meu filho joga. Aí eu disse, monitore. Ele fez a mesma coisa, denunciou a plataforma Roblox e disse que lá tinha uma rede de pedófilos dentro do Roblox e etc. Nos Estados Unidos. Foi que a plataforma fez, baniu ele, mas na mesma semana, que lá a justiça é um pouquinho mais enérgica do que a nossa, prenderam, só naquela primeira semana, 6 acusados de pedofilia, que estavam atuando dentro do Roblox. Olha só. Pior do que Roblox é Discord. E aí, o que acontece dentro dessas plataformas? Ah, mas é só um joguinho de celular, de computador, não tem nada demais. O joguinho em si talvez não tenha realmente nada demais. O problema está nas interações ao vivo que tem lá dentro. Sim. Porque sempre tem chats de interação ao vivo dentro desses jogos. E aí, o que acontece? Os pedófilos identificam potenciais crianças e adolescentes que estão lá dentro, começam a conversar, aquela conversa sutil, não tem nada demais, e vão criando salas exclusivas e etc. Quando você vai parar para observar os casos, é estimulando a automutilação e gravando, tem que ser ao vivo. Automutilação, se cortando. É estimulando a menina, a adolescente, a se masturbar para gravar. E aí eles pegam esses vídeos, dark web, vão vender, né? E aí estimula a praticar homicídio,
aquelas brincadeiras de Brincadeiras apertar, peitoral, eu já Os pais não estão nem brincadeira, sabendo o que está acontecendo É. ali naquele mundo, né? Entendeu? Então, assim, se a gente for para o mundo de games, Roblox essa semana, esses últimos, desde a denúncia desse youtuber, que foi banido da plataforma, que tem, assim, uma onda de denúncias. Não apareceu aqui no Brasil, porque estava muito forte a adultização, Ítalo Santos, Felca e etc. Porque foi coincidentemente, foi na mesma semana, né? Mas o Roblox depois, agora, setembro, que passou, aqui no Brasil, ele já passou por algumas investigações, tá? Porque tem muitos usuários do Roblox aqui. E aí o ECA trouxe também, já entrando uma outra novidade. Dentro dessas plataformas de jogos e também dentro das redes sociais, as redes sociais, o algoritmo, ele é criado para nos viciar e deixar lá dentro, né? E eles ganham dinheiro. Quanto mais tempo a gente fica rolando, scrollando a timeline, mais dinheiro eles ganham. E aí, o ECA digital, ele está proibindo isso. Porque o TikTok, por exemplo, e o Kawaii faz isso, quanto mais tempo você fica assistindo o vídeo, mais você ganha pontos. Então, ele está bloqueando isso. E eu acho que o Instagram você precisa passar. Se eu não me engano, o Kawaii, quando ele termina ele mesmo já passa para o próximo, TikTok né? Porque o também. Instagram ele repete Eu o nem tenho mesmo. visto, eu detesto aqueles sacos. E aí, Não. TikTok faz isso, Kawaii também. Roblox e outros jogos eletrônicos. Existem uns negocinhos lá dentro, uns pacotinhos, que são vendidos lá dentro, certo? Que a pessoa, para conseguir avançar mais rápido na fase do jogo, ela precisa comprar, tá? Só que o que acontece? Tem crianças que compram. Tem um amigo meu que disse que o cartão dele veio quase 5 mil reais só de jogo. Disse, criatura, o que é isso? Teu filho vai competir? Ele disse, não, comprando esse negócio, sei o que, tal. Eu disse, bom, fica de olho, porque isso já tá me configurando um vício. Já é um sinal, né? Já é um sinal de sinal. vício, né? Então, o ECA, ele tá proibindo também a venda desses loot box, que chama. Doutora, eu falei que o tempo passa rápido, né? E realmente, ó. E eu falo... Mas o tema é muito interessante. Maravilhoso. Teria que ser 2 programas. Sim, verdade. Chega a hora né? da gente ouvir uma reflexão É também, verdade. né? Porque isso Mas, é importante também. Muito bom, porque eu não tenho mais filhos pequenos e já tive, né? Hoje meus filhos estão grandes, mas sempre foram muito monitorados. Eles acham que eles ficaram até oprimidos, porque eu sempre fui uma mãe muito, muito assim. Caxias. Mas eu tenho Mas na época dos netos. seus filhos, que provavelmente é a minha faixa etária, Com nós não certeza. tínhamos tanta tecnologia, Não, né? mas hoje eu tenho netos, né? Eu tenho meu neto, meu neto de 11 anos, eu tenho a minha neta de 10 anos, que eu convivo, e tenho o meu neto de 13 anos no Rio. E eu vejo, assim, como os meus filhos, eles monitoram. A minha filha e o pai e o meu genro monitoram muito. E eu vou monitorar mais ainda. Então, tirar totalmente, né, das telas. Porque como era bom, né, brincar de tirei o pau no gato. Era maravilhoso. E aquele negócio da corda que pula. Aproveitando que nós estamos falando hoje de criança, de adolescência, criança, eu quero trazer uma meditação para as nossas vidas sobre uma menina. Se encontra em 2 Reis 5, que fala sobre a cura da lepra de Naamã, e diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, ele era muito respeitado, honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor lhe dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Naamã foi contar ao seu senhor que a menina de israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta para você entregar ao rei de Israel. Então Naamã
partiu levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de roupa. A carta que ele levou ao rei de Israel. Junto com essa carta, estou enviando o meu oficial para que o cures da lepra. Vamos parar aqui, não é? Então, Naamã, comandante sírio, respeitado, honrado, era um homem de destaque, de grande influência, mas leproso. E naquela época, a pessoa leprosa, ela era retirada da sociedade. Ela vivia em lugares onde haviam a comunidade de leprosos. Ela era totalmente banida, ninguém podia encostar, ninguém podia passar onde eles estivessem. E Naamã, todo-poderoso, né, um homem honrado, ele estava acometido por essa enfermidade tremenda. E aí, mesmo ele sendo um gentio, mesmo ele sendo um homem que muitas vezes atacou o povo de Deus, mesmo assim ele recebeu o bem de Deus, ele recebeu a cura de Deus, ele recebeu o favor de Deus, dizendo e cumprindo a palavra que o Senhor não faz acepção de pessoas. Mas ele é um personagem aqui bem de destaque. Mas eu quero dar aqui uma ênfase a uma menina. Ela, não sei o nome dela, não sei a idade dela, diz que ela era uma menina, que ela foi levada cativa. E ela trabalhava como escrava na casa de Naamã. E como o segredo da casa, quem sabe realmente são os que trabalham as baratas, ela via que o senhor dela tinha o quê? Lepra. Ele era acometido de lepra. Naturalmente, mesmo com toda a roupa, né, de um comandante, com os melhores perfumes, ele fedia, porque são, né, chagas. E ela, veja que interessante, ela chegou para a esposa dele e sugeriu. Ela disse, né, que se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, que o profeta o curaria de sua lepra. Aí o grande Naamã partiu, né, com tudo. Quando ele chega lá, em Samaria, ele, com tudo lá, quando o rei vê a carta do outro rei, que estava mandando, o comandante dele, o rei se desespera, quer rasgar a roupa, quer jogar a coroa fora, que o rei não pode fazer nada, você e eu não podemos fazer nada. A palavra do Senhor diz que sem ele nada nós podemos fazer. Nós não operamos milagre, nós não operamos cura, nós não ressuscitamos mortos, porque nós somos meros mortais, homens limitados. Assim era o rei. O rei de Israel era assim. E aí, depois, decorrendo na história, você vai ver que o profeta Eliseu fala para que ele fosse até a casa dele, né? E aí ele vai até lá e pensa que ele vai ser recebido com honraria, e o profeta nem sai para receber, ele fala, vai lá, mergulha 7 vezes lá no rio e fica curado da lepra. E ele se indignou, porque o rio lá era sujo. Os rios da cidade de Naamã eram muito mais limpos. E aí ele ia embora e o cara falou para ele, lá do exército, meu senhor, mas se o profeta mandasse o senhor fazer algo assim, assim, o senhor faria. Aí ele vai lá, dá os 7 mergulhos e fica curado. Tá, que bom, né? 7 mergulhos e fica curado. Tudo isso decorrente de quê? Tudo isso decorrente de uma menina. Foi a menina que foi usada por Deus para estar dentro da casa de Naamã, para que Naamã fosse até Israel, para que o nome do Senhor fosse glorificado através da cura daquele homem. Porque não foi os 7 mergulhos no rio, não foi o profeta Eliseu, porque o profeta Eliseu ele dependia única e exclusivamente do poder vindo do céu.
Ninguém opera nada. Não acreditem nisso. Ah, tem um vidente, tem uma cartomante. Ninguém opera nada se por Deus não for ordenado. Então, essa história toda que não é para exaltar Naamã, não é para exaltar Eliseu, não é para exaltar o rio e nem os mergulhos, é para exaltar o nome do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que operou na época de Naamã, que continua operando hoje, que operará eternamente, porque Ele é o Senhor. Ele opera quando Ele quer, Ele faz quando Ele quer. Voltando para a menina, ela entra nessa história maravilhosa, ela está na palavra de Deus, ela está relatada aqui. Ela entrou para a história. Ela foi citada aqui, mas sem honraria, sem exaltação. Você sabe o nome dela? E a idade, né? De onde ela vinha, mas eu quero te dizer uma coisa. Com certeza, ela veio de um lar estruturado e que a base desse lar era o Senhor. O que eu quero dizer com isso? Que no provérbio 22:6 diz assim: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e quando ele for velho, ele não se esquecerá desse caminho. É a base, é o lar, é o pai, é a mãe, é a família, é a palavra, é Deus como centro, é o Senhor como base, é o Senhor como centro, é os filhos olhando, porque o exemplo arrasta. Então, você trabalha fora, você é uma grande empresária, uma empreendedora, o pai é não sei o que lá da justiça, eu não tenho tempo, dá o celular jamais vai poder ocupar o lugar do pai e da mãe e jamais vai poder ocupar o lugar da palavra de Deus. Porque a educação dos filhos, a base dos filhos, ela tem que estar na palavra do Senhor, nas leis do Senhor. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, jovens que foram levados para o reinado de Nabucodonosor. Eles não se contaminaram, eles se destacaram comendo legumes, vivendo ali na simplicidade de um reino poderoso. Eles entraram para a história. Tem o livro de Daniel. Por quê? Porque eles eram bonitos? Diz a Bíblia que sim, mas não foi só por isso. É porque Deus era na vida deles. É porque a base deles veio do lar. E essa menina, que não tem nome, que não sabemos a idade dela, não teve o sentimento de vingança. Ela estava escrava. Ela foi arrancada do convívio familiar dela. Mas ela se compadeceu. Ela teve empatia pela dor do comandante. E ela falou para a senhora, se ele fosse lá ter como profeta. Veja, amados, que quando ela fala isso, ela não quer exaltar o profeta, porque na época era assim. Os profetas eram a boca de Deus, mas hoje não, tá? O véu foi rasgado. Quando o nosso Senhor morreu naquela cruz, o véu se rasgou. Ficamos com livre acesso, é o melhor celular que existe. Lá não tem Kawaii, não tem TikTok, não tem nada disso. Lá tem bênção, lá tem unção, lá tem direção, lá tem renovo para a nossa vida. É quando nós elevamos o nosso coração, quando nós entramos no santuário da graça, quando nós estamos diante do Deus vivo, todo-poderoso. Então, qual é a nossa a obrigação hoje? Porque os pais têm obrigação. A obrigação dos pais é criar os filhos dentro do lar, mas falando do amor de Deus, falando da lei do Senhor, dando aos filhos limites, não dinheiro, não presente, limites. Como ela falou, achei lindo. Meu pai me ensinou o valor do dinheiro.
não dando mesada. Na minha casa, quando as crianças tiravam 10, o boletim vinha assim, eles recebiam R$100, mas pelo esforço deles. Então, você muitas vezes, para se ver livre, você joga, você dá. Vai. Não é assim, não é um tempo perdido, é um tempo ganho. Porque a menina estava ali, a menina estava escrava, mas a menina lembrou do aprendizado da casa dela, da compaixão, da piedade, da empatia e da palavra de Deus. Mesmo escrava, ela foi usada para aquele comandante que ficou curado da sua lepra. Então, que essa palavra, ela hoje possa encontrar o coração dos pais que andam sem tempo, até mesmo os cristãos que estão dentro da igreja, que fazem da igreja ou daquela reunião ali mera religiosidade. Não é isso. A palavra de Deus tem ensinamento que, se aplicado na vida da criança, como ela falou, que está em formação. É muito lindo quando a minha neta acorda domingo e diz assim: hoje é dia do nosso Deus, né, vó? E ela já acorda assim: Castelo Forte é o nosso Deus. Aonde ela está aprendendo isso? Dentro da casa dela. Porque não esqueçam disso, amados. O exemplo, ele arrasta. Que Deus abençoe a sua vida. Amém, amém. Muito bom, muito bom. E assim, esses trechos da Bíblia traz muitas lições para a gente, né? Você vê uma coisa assim pequena, mas que traz várias reflexões. Eu amei. Viu, não Deus? era essa palavra. Não era. Mas quando ela começou a falar, eu vou dizer que Deus falou no meu coração. Me levou aonde estava essa passagem e me fez lembrar dessa menina. Glória a Deus. Que não tem homem, Glória não tem a nome, Deus. mas que fez um grande... Né? Ela fez coisa grande para que o nome do Senhor fosse glorificado. Muito bem, obrigada, Deus abençoe. E a doutora Juliana, ela veio, logicamente, atender nosso convite para falar desse tema, mas ela tem um trabalho amplo em relação às empresas, da tecnologia. Eu queria que você colocasse sua rede social, de como as pessoas podem lhe contactar e como é que funciona a sua empresa nesse caso. Eu trabalho com consultoria empresarial nas áreas de contratos empresariais, estruturação societária, e também, mas principalmente, LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. É por isso que eu atuo nessa intersecção entre direito e tecnologia. Porque eu acabo atuando... Privacidade e proteção de dados, inevitavelmente, vai falar sobre segurança online. E por isso que, vez ou outra, eu sou convidada para falar sobre temas como esse, né? A minha consultoria, ela atende empresas de médio e grande porte, de todas as áreas, mas principalmente tecnologia, né, startups e etc. E vocês podem me encontrar lá no Instagram, principalmente, Juliana T. Nóbrega. Estarei recebendo vocês com muito prazer. Tem já muito conteúdo lá sobre privacidade e proteção de dados. Muita informação, inclusive. Muita informação, né? Eu acabei de fazer uma live, que é outro tema, já que eu já deixo aqui como sugestão de pauta, fraudes bancárias. Isso é muito importante. Todas as semanas eu até fiz uma live, a minha última live foi sobre isso, está lá em destaque, 1 hora explicando o que é, quais são os tipos de golpes que têm acontecido mais, como se proteger, o que você pode fazer se você cair no golpe e os eventuais processos judiciais. Felizmente ou infelizmente, eu estou recebendo praticamente toda semana pelo menos 2 casos no meu escritório, na minha empresa, de pessoas que foram vítimas de fraudes. Né? Começa com o golpe do falso advogado, e aí entra golpe do falso boleto, golpe do Pix e por aí vai. Né? Criação de contas bancárias falsas e etc. Minha última cliente, ela teve um prejuízo de cerca de R$200 mil. Mas eu sei de pessoas que já tiveram prejuízos muito maiores. Uhum. Então, acho que é uma pauta muito importante para vocês trazerem para cá. Inclusive, a gente tem um episódio sobre isso com o nosso querido Felipe, né? Foi. Tratou sobre a questão de segurança digital, foi muita informação também. Doutora, esse é o meio da gente. Obrigada. Sua participação, que Deus lhe abençoe, ele traga mais sabedoria, mais e mais, Obrigada. tá bom? Não é falta de educação receber presente e não abrir, né? O meu falecido marido falava assim. Enquanto ela abre, não se esqueça. Assine o canal, deixa o seu like. Compartilha com as amigas. Ativa o sininho, porque sempre que chegar episódio novo,
Aí a plataforma vai lhe avisar que tem episódio novo. É isso. Perfeito. Eu amo caneca. Ah, A marca de vocês é muito bonita, as rosas. Eu amo rosas, né? Obrigada. E também tem um detalhe: nós aceitamos sugestões de temas. Você quer ouvir o quê? O que é que você quer que as sábias mulheres tragam aqui para o seu conhecimento e daquele que nos assiste? Dê suas sugestões, fale com a gente pelo Instagram, né? Ali também no vídeo tem uma parte que a pessoa pode escrever Nos ali, comentários. não é? Siga a gente. Tá bom. Gente, foi bom demais estar com vocês. A gente espera vocês no próximo episódio, se Deus assim permitir. Então, até lá. Tchau. Até a Tchau. próxima. Obrigada. Tchau, tchau, tchau. Tchau.